Nesse próximo exemplo, a gente tem uma empresa que ela possui 10 funcionários com as seguintes características: código, número de horas trabalhadas no mês, turno de trabalho, o turno é representado pelas letras, né? M de matutino, V de vespertino, N de noturno, duas categorias, operário ou gerente, o valor da hora trabalhada. Sabendo que essa empresa deseja informatizar sua folha de pagamento, a gente precisa fazer um programa que lê essas informações, exceto o valor da hora trabalhada, não sendo permitido não permitindo, né, que sejam informados turnos ou categorias inexistentes. Quer dizer, a gente não aceita uma categoria que não seja O ou G e não aceita um turno que seja M, V ou N. Está pedindo para a gente trabalhar com a digitação em letra maiúscula. E a gente deve calcular o valor da hora trabalhada usando essa tabela, né? E vamos adotar o valor de R$150 para o salário mínimo. No exemplo, a gente tem que calcular o salário inicial do funcionário com base do valor da hora trabalhada, calcular o valor do auxílio alimentação recebido pelo funcionário de acordo com o salário inicial, né, usando essa tabela, mostrar no final o código, o número de horas trabalhadas, o valor da hora trabalhada, o salário inicial, o auxílio alimentação e o salário final, que é o salário inicial mais auxílio alimentação. Então, como é que é o nosso programa? A gente sabe que a empresa tem 10 funcionários, então a gente tem um loop para ler o valor dos 10 funcionários. A gente vai pegar e solicitar então o código do funcionário, o número de horas, o turno e a categoria. Como a gente não pode, que a gente tem que impedir que entre uma digitação errada, o que a gente faz? A gente faz a entrada do turno, né? Então aqui o que eu estou fazendo? Esse aqui a gente já trabalhou antes, permite a entrada de um string. Eu já estou forçando que essa entrada seja em maiúsculo, né? Quer dizer, estou convertendo essa entrada toda para maiúsculo e estou pegando só o primeiro caractere. Quer dizer, a pessoa pode digitar, por exemplo, operário, a gente vai pegar só a primeira letra, que é o O, que é o que a gente quer. E aí, a gente faz um loop. Quer dizer, se a pessoa digitou certo, quer dizer, digitou M, V ou N, ele já vai verificar a condição e vai sair. Caso ele tenha entrado com um valor errado, vai aparecer turno inválido, digite novamente, ele vai digitar, é a mesma entrada de dados que a gente fez em cima, a gente está fazendo aqui embaixo, e ele volta a testar a condição. Se a condição estiver certa, ele sai, se não, ele vai ficar aqui pedindo várias vezes qual é o turno, qual é a letra certa do turno. A mesma coisa a gente fez para a categoria, né? Então, entra a categoria, é a mesma forma de entrada de dados, a gente converte então para maiúsculo, pega só a primeira letra e verifica se a letra, né, da palavra que foi digitada era G ou O. Se for, ele sai, se não, ele fica no loop aqui, solicitando o tempo todo para digitar a letra. Aqui embaixo a gente calcula os valores baseados na tabela, né? Quer dizer, se a categoria é G e o turno é noturno, é 18% do salário mínimo, caso contrário, 15%. A gente inicializou o salário mínimo aqui em cima com R$150. Ele poderia ter sido feito a inicialização até na declaração. Vamos ver que funciona. E aí a gente apresenta o valor, ok? Parênteses do for estava no lugar errado. Então agora, para cada vez que ele faz a conta, que entra os dados funcionários, ele apresenta
os valores aqui embaixo. Para simplificar, a gente já vai tirar as divisões que estão aqui. Vamos digitar o primeiro funcionário. Ok? E agora o programa vai pedir os 10 funcionários. Outra opção seria fazer o loop com while. É o mesmo programa, mesma forma de entrada de dados. A gente só lembra que tem que fazer a inicialização antes do do. A gente talvez está usando do while. E aqui o controle do loop é feito aqui embaixo. Aqui a gente incrementa o contador e o resto é igual. A diferença aqui é que os nossos percentuais não foram simplificados, mas é o mesmo programa. Ok?